empreendedor e empreendedora, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série, que agora não se chama mais Interpretando, porque faz mais sentido, a gente está simplificando o termo de fomento. Então o nome da série é Simplificando o Termo de Fomento, e como as nossas séries elas vão sempre trazer esse sentido de simplificar. Pessoal, paramos no último episódio na cláusula 15ª, e a partir daqui eu vou tentar nesse vídeo, mais que ele fique um pouco mais extenso, vou tentar trazer essas duas cláusulas, porque elas são praticamente a mesma, mudando, né? Salvo alguns tópicos que você adiciona. Lembrando que esse projeto é um projeto realizado no SICOM, da Plataforma Mais Brasil de Emenda Federal. Portanto, tudo que diz respeito à prestação de contas é pensando no sistema. Leia essa cláusula, que é de vital importância do seu termo de fomento, porque ela pode estar diferente para você, tendo em vista que você pode estar executando um projeto a nível municipal, distrital, federal, estadual, então isso pode modificar um pouco. No caso de parcerias com vigência superior a 1 ano, a OSC deverá apresentar a prestação de contas anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, observando-se as regras previstas no artigo 59 a 61 do Decreto 87/2006, que já conversamos, que é o decreto do marco regulatório a nível federal, além das cláusulas constantes deste instrumento do plano de trabalho. Então, o plano de trabalho, ainda assim, ele vai prever as formas de cumprimento das metas e os indicadores para ferir esse cumprimento da meta. Então, isso tudo deve ser observado. Subcláusula 1ª. Para fins de prestação de contas anual, a OSC deverá apresentar relatório parcial de execução do objeto no SICOMV, no prazo de 30 dias após o fim de cada exercício, ou seja, o fim de cada ano, ela vai ter que apresentar um relatório parcial de execução do objeto. Tá? Existem modelos que a própria legislação já traz, sendo que se considera exercício cada período de 12 meses de duração da parceria, contando a primeira liberação do recurso para sua execução, na hipótese também. Escreveu aqui na hipótese, eu não estou lendo já o próximo não, estou falando que nesse sentido, quando ele fala da liberação dos recursos, contando a primeira liberação do recurso, pensando na possibilidade de que haja mais de um desembolso. Subcláusula 2ª. Na hipótese de omissão no dever da prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 15 dias, apresentar a prestação de contas. Persistindo a omissão, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as providências para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, qualificação do dano e obtenção do ressarcimento nos termos da legislação vigente. O relatório parcial de execução do objeto conterá a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, no comparativo das metas propostas com os resultados já alcançados, a descrição das ações, atividades e ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros. Isso tudo é muito importante, gente, porque isso são as formas como você vai provar que você cumpriu com as metas, com as atividades, de forma quantitativa e qualitativa. Isso eu já falei em outros episódios, você não pode só frisar no quantitativo, qualitativo é muito importante. Os documentos de comprovação do cumprimento contrapartida em bens e serviços quando houver, e justificativa quando for o caso pelo não cumprimento ao alcance das metas. O projeto, ele é um documento que prevê uma execução diante uma possível realidade. Então, você tem que ter também o conhecimento de que existem as adversidades, existem percalços nesse processo, e que a administração pública entende, né? Esse é o princípio da razoabilidade. A razoabilidade, ela pensa que há um equilíbrio do bom senso, tá? Então é razoável que algumas metas não sejam cumpridas no seu projeto, porque a realidade ela pode mudar. Isso pode ser ou não previsto. Saiba que você tem isso como respaldo. Cláusula 4ª. A OSC fica dispensada da apresentação dos documentos de que tratam o inciso 3 e 4, né, da subcláusula 3ª, quando já constarem do SICOM, ou seja, quando isso já houver no SICOM, ela não precisa apresentar. Então, quando você fala comprovação, cumprimento do objeto, às vezes você já botou relatórios, você já botou as presença à medida que for fazendo o desembolso, fotos, relatório fotográfico, enfim. Então, isso tudo é muito importante que você já vá alimentando no sistema, à medida que você for fazendo o desembolso, fazendo os pagamentos. Relatório parcial de execução do objeto deverá ainda fornecer elementos para avaliação dos resultados já alcançados e seus benefícios, então pesquisa de opinião, esse tipo de coisa é muito importante, né? Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas, isso no relatório já resolve. Então, às vezes, até na própria pesquisa de opinião, você pode colocar alguma informação que traga esse senso, do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de uma pesquisa de satisfação, declaração da entidade pública ou privada local, e a declaração do Conselho de Política Pública Setorial, entre outros. Ou seja, você pode buscar também, diante de toda... Eu estou entendendo o que aconteceu, pessoal. Deixa eu só subir minha cadeira aqui. Agora eu entendi o que aconteceu, porque tá meio estranho aqui, eu tô vendo minha cadeira desceu.
Então o que acontece? É importante que você interaja com os outros participantes do projeto, participantes quanto instituições. Então você fez uma exibição teatral numa escola, essa escola ela pode providenciar uma declaração dizendo que você de fato fez e que tantas pessoas estiveram presentes, tantos alunos. Também pode emitir um relatório das suas atividades, o que eles acharam das suas atividades. Então esse tipo de tratativa, não só com as pessoas envolvidas, mas também com as instituições, que estão envolvidas nesse processo, que participam mesmo de forma indireta, isso contribui para que a sua prestação de contas seja ainda mais completa. Tá? Então, lembre-se, as suas metas elas são cumpridas de forma quantitativa e também avaliadas qualitativamente. Tá? Não adianta você fazer uma exibição teatral, você prevê 10 exibições teatrais, mas que essas 10 exibições teatrais só tem a equipe técnica do projeto. Não faz sentido, não é qualitativo. Então isso é mau uso, é dolo do recurso público e isso pode dar problema na sua prestação de contas. Dá a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. Isso nem sempre é observado pela comissão gestora, até porque projetos prevêem início, meio e fim. Isso é uma premissa dos projetos. Então a gente precisa sempre pensar em como aquelas ações elas vão repercutir na sociedade civil pontual daquele público-alvo. Isso é de extrema importância, e isso sim tem relevância. Agora, como isso vai continuar sendo executado, não compete a você prever isso no plano de trabalho, sendo que ele tem previsto um fim. Tá? Mas, de toda forma, se houver um perfil de sustentabilidade do projeto, das ações, é importante citar, porque isso dá mais mérito. Subcausa sexta. As informações de que trata a subcausa anterior serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho, conforme definido no inciso 4º do caput do artigo 25 do decreto 87/2000 de 2016, que já começamos sobre esse decreto. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção do relatório técnico de monitoramento e avaliação quando a parceria for selecionada por amostragem conforme ato do ministro de Estado ou do dirigente máximo da entidade da administração pública federal, considerados os parâmetros definidos pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. For identificado descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso das ações de monitoramento e avaliação de que trata o decreto. Então a gente está falando aqui, a análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção de um relatório técnico, ou seja, a entrega da prestação de contas ela nem sempre é avaliada naquele momento, tá? Então ela é realizada, e ainda é atestada por meio desse relatório diante essas circunstâncias. Ou então, no terceiro, for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto mediante prejuízo da admissibilidade realizado pelo gestor. Subcausa oitavo. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá descrição sumária das atividades e metas estabelecidas. Aqui diz respeito ao relatório que é do gestor da parceria. Então, isso tudo é pensando para que gere um norte para o gestor. Não compete a gente conversar sobre isso aqui agora. É importante você saber o que ele vai avaliar, mas isso aqui é exclusivo para ele. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou do interesse, ao interesse público, a administração pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância do disposto da subcláusula 5ª, que seria relatório parcial de execução do objeto, que seria o relatório anual. Assim como poderá dispensar que o relatório técnico de monitoramento e avaliação contenha a descrição referida na linha B do inciso 6º da subcláusula 8ª. Então, descrever efeitos da parceria na realidade local referência. Então, são questões assim que abrem possibilidades para que a administração pública possa abster a responsabilidade de alguma das partes. Subcláusula 10ª. A prestação de contas anual será considerada regular quando, na análise do relatório parcial de execução do objeto, for constatado o alcance das metas da parceria. Então, a gente tem um objeto como parâmetro final de cumprimento ou não, mas as metas que são os parâmetros de aferição do cumprimento desse objeto. Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do relatório técnico de monitoramento e avaliação, notificará a OSC para apresentar, no prazo de 30 dias corridos contados da notificação, relatório parcial de execução financeira que subsidiará a elaboração do relatório técnico de monitoramento e avaliação. O relatório parcial de execução financeira, quando exigido,
deverá conter a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitam a comprovação da observância do plano de trabalho, o extrato da conta bancária específica, a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do número e do órgão ou entidade parceira, vedada a duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos de custeio de uma mesma parcela da despesa. Ou seja, você tem gasolina previsto, coisas que eu não coloco nos projetos, tá? Eu posso depois fazer um vídeo se você tem interesse, que eu traga um pouco desses detalhes do porquê que eu não coloco gasolina, alimentação, impostos, né? Alguns tributos eu não coloco, né? Isso eu encontro outras formas de contribuir, né, com a receita de forma lícita, né, e sem precisar onerar cada vez mais o proponente, né, o conveniente que está executando o projeto. Então esse tipo de coisa eu não coloco porque exatamente tem essa exigência do rateio. E quando você tem gasolina, combustível, esse tipo de coisa, os números são muito quebrados e os valores finais são muito certos. Então esse se torna na verdade um pouco menos eficiente a utilização do recurso público, né? Então por isso eu prefiro fazer de outra forma, né, que eu posso explicar para vocês em outro vídeo, só colocar nos comentários que eu descrevo. A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver, cópia simples das notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive olerites, né, com data de documento, valor, dados da OSC e fornecedor de indicação do produto ou serviço. Ou seja, tudo que você fizer de despesa, você precisa colocar o número do processo, o nome do projeto, colocar as informações do tomador do serviço, enfim. Isso é muito importante, porque isso cada vez mais vai atrelando os documentos àquela execução do projeto. Isso evita que você passe por algum tipo de questionamento, né, de acordo, na verdade, na interpretação de duplicidade, né, de despesa, né, como foi dito também, aqui, ó, sobreposição de fontes, vedada duplicidade, sobreposição de fontes, ou seja, você utilizar, né, dois recursos para pagar o mesmo item, né, e acabar gerando aquele mal-estar de que, poxa, aquele dinheiro, né, para onde ele foi. Subcláusula 13ª, a OSC fica dispensada da apresentação de documentos que tratam do inciso 1º ao 3 da subcláusula 12ª, quando já constarem no SICOMV, ou seja, tudo que já tiver no sistema, você não precisa, né, ficar enviando, a não ser que eles peçam e aí você indica que já enviou no sistema e eles podem pedir alguma coisa complementar. A análise do relatório parcial de execução financeira, quando exigido, será feita pela administração pública e contemplará, né, o exame, aí vem aqui, ó, tá? Isso aqui compete à administração pública, mais uma vez. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de casualidade entre a receita e a despesa realizada, sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes, né, na lei do marco regulatório. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 30 dias, sanar a irregularidade, cumprir a obrigação ou apresentar a justificativa para a impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da obrigação. Ou seja, de alguma forma um problema que eu já passei, tive que aprender na marra, né, isso há muito tempo, né, no início do meu exercício como gestor administrativo financeiro de projetos. O que acontecia? A gente tinha uma despesa realizada para associações de representação profissional. Então, tem uma associação de representação profissional e ela é o representante fiscal de um prestador de serviço. Por mais que eu tenha um contrato com um prestador de serviço e ele seja representado fiscalmente por uma empresa, por uma associação que pode fazer esse tipo exercer esse tipo de atividade, eu tenho que pagar o emissor da nota fiscal. Eu tenho que pagar a empresa, a associação. Então, aconteceu em um determinado projeto de eu pagar diretamente o profissional ao invés de pagar o emissor da nota fiscal. Isso, numa prestação de contas, aconteceu, né, foi questionado e dá um trabalheira, porque você não pode realizar despesas fora da vigência do projeto. Então, não poderia retornar o dinheiro e refazer o pagamento, até porque a conta já não existia mais, né? Então, teve que devolver o recurso público ou então abrir uma justificativa, né, para tentar apelar pela razoabilidade, mas não foi o caso. A gente tentou, mas teve que cumprir com a obrigação, tá? Que no caso, na verdade, nesse caso é saneamento da irregularidade, ou seja, ressarciu o erário, né, por conta desse valor, ou seja, pagar duas vezes o mesmo item
e tirei do meu bolso, porque eu não ia fazer isso com o meu cliente, né? Sendo que o erro foi meu. Então esse tipo de coisa a gente aprende na marra e eu tô aqui para simplificar para você aprender, né? Você enxergar, melhor dizendo, o caminho, né? E não cometer erros como eu cometi no início da profissão. O gestor da parceria avaliará o cumprimento do disposto da subcláusula 16ª e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação conforme o caso. Serão glosados os valores relacionados às metas descumpridas sem justificativa suficiente. Ou seja, os valores, né, de repasses que estão de acordo com metas que não foram cumpridas devidamente serão cancelados, serão glosados, serão subtraídos do montante do valor do projeto. Se persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico de monitoramento e avaliação, caso conclua, se persistir a irregularidade ou inexecução parcial, o relatório técnico de monitoramento e avaliação, caso conclua, se persistir, né, e for constado isso no relatório, caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação de contas não apresentada e a retenção dos parcelas dos recursos nos termos do decreto do MINOSC. Aí, segundo caso, conclua pela rescisão unilateral da parceria, que já citamos, eu acho que foi até no vídeo anterior, deverá determinar a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada, prestação de contas não apresentada, e da mesma forma a instauração de tomada de conta especial se não houver a devolução de que tratam ali no prazo determinado, que é a devolução dos recursos. A tomada de contas ela acontece quando é constatada alguma irregularidade, deve ser apurado mais a fundo, tá? E isso não puder ser sanado pelo relatório técnico de monitoramento e avaliação, beleza? O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada, que homologará no prazo de até 45 dias, contado de seu recebimento. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, sendo que as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas independentemente das providências adotadas. E aí vamos falar das sanções na cláusula 17ª. Vamos passar o olho aqui na prestação de contas final, vamos ver o que tem de diferente e vamos explanar, beleza? A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à administração pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados até o período de que trata a prestação de contas. É muito simples. Se eu tenho um projeto e esse projeto ele exige uma prestação de contas parcial, né, eu vou dividir até aquele determinado ponto, né, do meu prazo parcial, né, o que foi feito e se as metas estão sendo conduzidas para que no final tudo seja cumprido conforme previsto no plano de trabalho. Já no final, né, da prestação de contas final, eu vou aferir tudo que eu executei e mostrar que eu cumpri, né, ou cumpri ainda mais do que eu devia, ou então eu cumpri parcialmente, ou então não cumpri nada, né, e nesse caso você tem que estar de acordo com as devidas sanções, né, ou então você com os devidos cumprimentos, né, de obrigações, né, e saneamento das irregularidades, né, se for o caso de não cumprimento do objeto, ou na parcialidade, dependendo do caso. É só você entender que esse relatório, essa prestação de contas, ela é ainda mais detalhada e ela vê o projeto como um todo, e não na sua fração. Para fins de prestação de contas final, você deverá apresentar no relatório final de execução do objeto, no SICOM, no prazo de 90 dias, a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias mediante justificativa e solicitação prévia da OSC. O relatório final de execução do objeto conterá a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com comparativo das metas propostas com os resultados alcançados, a descrição das ações, atividades e ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, os documentos de comprovação e do cumprimento do objeto como lista de presentes. Então aqui ele se repete, né? Por quê? Porque eu apresento documentos padrões para mostrar que eu estou ou não fazendo com o que foi proposto. A OSC fica dispensada da apresentação de documentos que tratam inciso. A sobrecausa inciso 3 e 4 é a mesma coisa. Até o final da execução do objeto deverá ainda fornecer elementos de avaliação dos resultados. As informações que tratam sobre causa do crime serão fornecidas por meio de apresentação de documentos,
menos previsto no plano de trabalho, forma definida, mesma coisa. Aqui fala da análise de prestação de contas, também é a mesma coisa. Além da análise de cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano de trabalho, o gestor da parceria seu parecer técnico conclusivo. Aí aqui é diferente, é parecer técnico conclusivo avaliará a eficácia e efetividade das ações realizadas. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, a administração pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância sobre cláusula 5ª, que diz respeito a relatório final de execução. Assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise de prestação de contas final avalie os efeitos da parceria de forma sobre cláusula 8ª. Então, quando for um projeto muito simples, vou comprar um equipamento, um acervo. Então, comprei o acervo e pronto, acabou. Isso às vezes não tem exigência que tenha uma declaração ou um relatório mais aprofundado. Relatório final de execução financeira, quando exigido, deverá conter a mesma coisa que estava citando. Então, a mesma coisa aqui, se está no sistema, você não tem a obrigação de enviar, a não ser que eles solicitem um complemento. A análise de relatório final de execução financeira é a mesma coisa do que está acima. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer nexos, a mesma coisa. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente, poderá concluir que aprovação das contas, que ocorrerá quando constado o cumprimento do objeto das metas de parceria, aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumprimento do objeto e as metas de parceria for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário, rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses: omissão devido à prestação de contas, cumprimento injustificado do objeto, danos ao erário, desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. Então são coisas que, legal aqui, gestão ilegítima ou antieconômica, e são coisas que se adicionam para o relatório final da gestão. Tá? A gestão ela pode chegar nessas conclusões. A rejeição da prestação de contas poderá ser fundamentada unicamente na avaliação dos efeitos da parceria, de que trata o parágrafo único do artigo 63 do decreto, decreto Minosa. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável por celebrar a parceria ou agente diretamente, isso aí então, perfeitamente já compreendemos. A OSC será notificada da decisão da autoridade, como isso aqui a gente já sabe, que isso aqui também já se repete. Exaurida a fase recursal, a administração pública deverá, no caso de aprovação com ressalvas, prestação de contas, registrar no SICOM as causas das ressalvas e, no caso de rejeição de prestação de contas, notificar a OSC para que no prazo de 30 dias a devolva os recursos, isso aí a gente já falou, solicite ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, que daí é o quê? Eu não tenho dinheiro, isso eu já expliquei para vocês, e quero exercer algumas atividades que minha entidade está apta a exercer. Então você pode prever um outro projeto para que você pague este projeto que foi negado a prestação de contas, dessa forma. O registro da aprovação com ressalvas das prestações de contas possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação das sanções. A administração pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de ressarcimento, que trata a linha B, no prazo de 30 dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do Ministério de Estado ou do dirigente máximo da entidade da administração pública federal. A realização das ações compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria, ou seja, ainda assim deve ser calculada num prazo proporcional à vigência desse termo de fomento. Na hipótese da rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao erário ensejará a instauração de tomada de conta especial nos termos da legislação vigente e o registro da rejeição da prestação de contas e suas causas no SICOM e no CIAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da rejeição. Ou seja, você não vai poder fazer mais nada, não a nível federal pelo menos. O prazo de análise de prestação de contas final pela administração pública será de 150 dias, o que não acontece em bastantes casos, contado da data de recebimento do relatório final de execução do objeto ou do cumprimento da diligência por ano determinado, podendo ser prorrogado justificadamente por igual período, desde que não exceda o limite de 300 dias. O transcurso do prazo definido sobre cláusula 23ª e de sua eventual prorrogação
sem que as contas tenham sido apreciadas, não impede que elas participem de outros chamamentos públicos ou celebrem novas parcerias e não implica a impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação, a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos. Ou seja, enquanto não for deferido, enquanto não for homologado tudo que você está tratando dentro da sua prestação de contas, você ainda tem a possibilidade de continuar trabalhando com recursos de mesmo nível. Se o transcurso do prazo definido na subcláusula 23ª e de sua eventual prorrogação se der por culpa exclusiva da administração pública, sem que se conste dolo da OSC e de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela administração pública, sem prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, o que acontece aqui? Se você solicitou, por exemplo, vou dar um exemplo, se você solicitou a utilização do recurso público, do saldo remanescente, então rendeu e você quer usar o saldo remanescente, ela demorou 2 meses para te responder, esses 2 meses você não está contando, porque foi uma demora que ela teve, você não está contando dentro do prazo para reajuste no devolvimento do saldo remanescente, na hipótese dele falar que não pode utilizar. Então, a prestação de contas é um dos exemplos. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão no SICOMV, permitindo a visualização por qualquer interessado. Então, a prestação de contas ela é pública, assim como a tramitação do processo. Os documentos incluídos pela OSC no SICOMV, desde que possuam garantia de origem e de seu signatário por certificado digital, ou seja, quem assina, serão considerados originais para efeito da prestação de contas. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 10 anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas finais. Então, esse foi um vídeo bem extenso, quase meia hora de vídeo, mas eu precisava falar para vocês da prestação de contas em um vídeo exclusivo e partindo dessa evidente semelhança em alguns pontos da prestação de contas parcial e da final, então eu preferi fazer tudo num vídeo só, porque daí a gente só complementa uma coisa com a outra e isso inclusive te ajuda a não ficar transitando de um vídeo para o outro para você captar alguma informação, tá bom? Você gostou desse vídeo, você acha essa informação relevante, você acha bacana a gente trazer quadros como esse que simplificam o terceiro setor, então clique em gostei. Ajuda bastante, galera, muito mesmo. Se inscreva e ative o sino para você receber as notificações de vídeos futuros. E você tem alguma sugestão para vídeo futuro, então coloca nos comentários, porque estamos aqui para simplificar o terceiro setor, não para a gente, mas para vocês, para a sociedade civil, para quem se organiza e quer consumir essas informações de forma desburocratizada, simplificada. Então, para isso, a gente precisa que esteja de acordo com os seus interesses de conteúdo, tá bom? Nos próximos vídeos, a gente já vai finalizar o nosso termo de fomento, e finalmente você vai estar apto a executar os seus projetos, pelo menos com conhecimento básico, elementar, do que descreve o termo de fomento, ou seja, o acordo, o instrumento, um instrumento normativo entre a sociedade civil, a organização concedente ou convenente e o concedente quem cede, tá bom? Então ficamos por aqui, até a próxima, valeu!